Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nós vamos falar sobre os 70 anos do Maracanã, que no mês de julho completou 70 anos. Muita história. É o único estádio do mundo com 2 finais de Copa do Mundo. E o único estádio que também teve, além destas 2 finais, Olimpíada, abertura e também o encerramento em 2016. Para a participação com a gente aqui no Arena Esportiva, temos as presenças do professor Isaías Nascimento, que é o professor que responde, dono do Instituto Mais Memória, um instituto de pesquisa, um instituto que traz informações de cultura. Professor Isaías Nascimento, obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Eu que agradeço, o Guilherme, prazer estar com você. Também temos a presença do jornalista Luiz Ribeiro, da Super Rádio Tupi. Luiz, obrigado pela sua presença no Arena. Obrigado, eu que agradeço a você, Rui Guilherme, mais uma vez o convite para participar do Arena Esportiva. É sempre um prazer. Muito bem. O Instituto Mais Memória, ele traz as informações, cultura para o nosso país. E o professor Isaías Nascimento é o responsável. E nada melhor do que ele, e também o jornalista Luiz Ribeiro, jornalista experiente da área esportiva, da área de geral da Super Rádio Tupi, para tratarmos do tema 70 anos do Maracanã. O pontapé inicial é com o professor Isaías Nascimento. Professor, queria que o senhor falasse destes 70 anos do estádio, com 2 Copas do Mundo, 50 e 2014, e também uma Olimpíada. É o único estádio do mundo que tem estas glórias, que tem essa história. Verdade, Rui. O Maracanã ele foi preparado para a Copa de 50. A Copa, na verdade, seria disputada em 1949. O Brasil se habilitou em 1942, junto com a Alemanha, para a Copa do Mundo. Mas essa Copa, que seria em 46, ela foi interrompida por conta da guerra. E o Brasil novamente se habilitou para essa Copa que não tinha data certa. O correto é que a FIFA tinha marcado para 1949. Mas por conta da obra do Maracanã, que nós só tínhamos assim em Pacaembu, foi pedido, solicitado à FIFA mais um ano naqueles tais encargos que a FIFA determina, né? E aí o Maracanã foi construído de 48 a 50 e inaugurado com o gol do Didi Folha Seca já poucos dias antes da inauguração da Copa. É verdade. O Maracanã que foi projetado para 170 mil pessoas, mas já teve um público de 200 mil pessoas ou então até mais. Luiz Ribeiro, você é acostumado também a ir ao estádio do Maracanã, você que já vivenciou o antigo Maracanã e o novo Maracanã. O que dizer deste estádio que é conhecido, tem história, faz parte da cultura não só do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo também? Bom, primeiro falar que é um prazer de participar do Arena com a presença do professor Isaías do Nascimento, do Instituto Mais Memória, porque o Brasil precisa disso, é de memória mesmo, e o professor cumpre uma missão que eu julgo das mais importantes. Queria pegar um aspecto antes de falar do jogo. O Maracanã é conhecido pelos grandes eventos. Veja que nós perdemos uma Copa do Mundo em 1950 e a Copa do Mundo que nós perdemos agora, a última Copa que foi realizada no Brasil, o Maracanã não foi protagonista porque aquele 7-1 aconteceu lá em Belo Horizonte, mas nós perdemos uma segunda Copa do Mundo aqui. Ele é famoso pelos clássicos, porque nós sempre tivemos grandes jogadores, como o time do Santos, que disputava jogos no Maracanã. O próprio 1000º gol do Pelé, que é um gol famosíssimo, foi marcado também no Maracanã. Os jogos do Rio de Janeiro, que eram transmitidos através do rádio para todo o Brasil. Todas essas variáveis, eles tornam o Maracanã o grande estádio do mundo. Mas eu gostaria de destacar que é da área do professor Isaías,
que nós, quando nós fomos o único candidato a sediar a Copa do Mundo de 1950, como o professor Isaías destacou, Alemanha e Brasil, eles eram candidatos a disputar a Copa de 42. O Brasil, em 1938, na Copa do Mundo de 1938, o Rui e espectadores e professor Isaías, teve uma excelente participação. Nós ficamos em terceiro lugar. Fomos eliminados pela campeã, a Itália. Nós conseguimos pacificar o futebol naquela época e levamos uma grande seleção. Então, por conta desse bom desempenho, nós iríamos disputar a vaga com a Alemanha de Hitler, em 1942, mas a Copa do Mundo já foi disputada num ambiente de pré-guerra. Em 1942, aconteceu o que nós não queríamos. Então, o Brasil, em 1950, ele era o único candidato. Mas sabe qual foi a garantia para realizar a Copa? Primeiro, o aspecto econômico, que a gente estava saindo de uma guerra com a Europa destruída. Então, o Brasil era forte nesse sentido. Mas a promessa foi de construir um estádio do Maracanã, que era um grande desafio para aquela época, Rui. E como nós conseguimos construir esse colosso em 1950, acabou tornando o estádio também, historicamente, além dos eventos que eu já citei, se tornando essa maravilha que é o Maracanã. Com certeza. Professor Isaías Nascimento, o senhor que é rico em história, em saber, em cultura, o que dizer mais ainda desse estádio charmoso, famoso, aquele Maracanã que deixou saudade, e do atual Maracanã moderno para a Copa do Mundo de 14? O Maracanã, ele viveu na cabeça das pessoas durante muitos anos, no Brasil inteiro, por conta das narrações das rádios. Porque imagina no Nordeste, no Norte, no Sul, as pessoas imaginarem aqueles grandes clássicos, porque naquele momento o futebol ele era forte em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí começa os anos 50 com times extraordinários do Vasco da Gama, ainda com a geração de 40, depois o Flamengo espetacular, com aquele tricampeonato ali que faz com que a torcida cresça muito mais ainda, né? A geração de Garrincha logo em seguida, isso estou falando nos primeiros 10 anos. E o Fluminense também muito forte, o América, o Bangu de Zizinho. Então foram 10 anos, os 10 primeiros anos foram espetaculares, com rendas e públicos extraordinários, né? E como o querido Luiz Ribeiro citou, já na década de 60, era o Santos que vinha jogar no Rio de Janeiro jogos importantes. É verdade. E um palco extraordinário de grandes feitos, de grandes jogadores, né? Logo naquela primeira década, você tem o time do Dida, do Flamengo, você tem o time do Garrincha, do Nilton Santos, do Zagallo, do Paulo Valentim, você tem o time do Sabará, do Almir Pernambuquinho, de grandes jogadores, de vários times, o Fluminense de Castilho, de Pinheiro, de Pídaro, e formando gerações de torcedores, né? Então, quando você ia para o Nordeste ou faz alguma pesquisa, aí eu ouvia o Jorge Cury, eu ouvia o Valdir Amaral, o Oduvaldo Pose e do Alceu Bueno de Camargo, porque era um grande momento da tarde das pessoas, da noite, escutar um jogo narrado no Maracanã. Eu tenho ali que essa mitologia se criou a partir daí. Com certeza. O Luiz Ribeiro, Maracanã, conforme disse o professor Isaías Nascimento, essa mitologia toda, essa cultura e as saudades, né, que também nos deixaram essas saudades em função do Maracanã antigo. Agora temos o Maracanã modernizado, que nada tem a ver com aquele Maracanã, mas que segue com a história e tudo mais. O que mais deixou saudade para você, Luiz Ribeiro, daquele Maracanã inaugurado em 1950? Olha, Rui, a gente tem que. Eu teria que contextualizar o Maracanã dentro da cidade do Rio de Janeiro. Talvez o Maracanã não tivesse o espírito que tem se não fosse no Rio de Janeiro. Porque nós aqui no Rio de Janeiro, além de ter sido capital do Distrito Federal, é a cidade mais conhecida do Brasil exatamente pela sua cultura, pela sua pujança, pelas suas praias, pelo seu povo, pela alegria. Então o Maracanã, ele aparece
o professor fala em mitologia, e eu concordo, eu apenas diria que esse é um monumento que tem o seu próprio espírito. O Maracanã tem um espírito do próprio carioca. Então, sem a cidade do Rio de Janeiro, a importância que ela tem, ela é conhecida no mundo todo por conta do carnaval, por conta das suas praias. Então, isso reforça esse espírito do Maracanã. Se você me perguntar o que eu tenho saudade do antigo Maracanã, eu digo do povo. Eu digo do povo. Hoje o Maracanã é um estádio mais elitizado. Você fala assim da geral? De tudo, da arquibancada também, Rui, porque havia uma mistura também na arquibancada. Sim. A polícia militar, eu lembro disso, ela puxava uma cordinha para ir ampliando o povo, e o povo ia pacificamente ocupando sem briga. Se a torcida adversária tinha 70%, a outra compreendia no espírito que estava em menor número e ocupava 30%. Era uma anarquia organizada do ponto de vista popular. Isso nós perdemos. Hoje é assim, senta aqui, senta, você aqui, você não está ali. Quer dizer, nós colocamos mais a classe média no estádio do Maracanã do que aquela organização popular. Sabe lá o que é isso? Você pular da geral para a cadeira? O carioca sempre deu um jeitinho, entrava por um lado, pelo outro. Então, dessa cultura popular, realmente eu sinto muita falta, reconhecendo que as obras melhoraram o conforto, mas do ponto de vista da cultura, analisando do ponto de vista da cultura, eu sinto saudade do povão da massa no Maracanã. Ô, professor Isaías Nascimento, o Vasco foi o primeiro clube campeão do Maracanã, né? Depois de construído. E a seleção brasileira ali não conseguiu ser campeã, perdeu naquele dia fatídico para o Uruguai, 2-1 com aquele gol do Didia. Vasco, primeiro campeão, tá lá na história do Maracanã, do estádio. Vasco que era a base de 50. Sim. Então, ele venceu o América na primeira decisão, que foi uma decisão após a Copa, né? E essa marca do Vasco também ficou durante muitos anos, que era o expresso da vitória. Antes da Copa do Mundo, foi o maior time brasileiro, inclusive campeão do que precede a Copa Libertadores, o Campeonato Sul-Americano. E é um time mitológico, porque a base, a par do técnico seu Flávio Costa, a base era justamente do Vasco da Gama, composta por outros jogadores de São Paulo, principalmente. E realmente, eu fiz uma pesquisa agora, o Barbosa falando assim, olha, também tem o seguinte, um ano depois nós voltamos o Uruguai e vencemos o Peñarol de 3-0 no Centenário, né? Porque fica daquela rixa, aquela guerra toda. Aquela rivalidade, é verdade. E esses jogadores ficaram marcados. Daquele time de 50, 8 jogadores ali chegaram de determinado jogo, né? De 50 pertenciam ao Vasco, né? E o elenco ainda com mais outros jogadores. E o Brasil também, depois 2 anos. O Brasil ficou 2 anos sem jogar. Após a derrota de julho de 50, o Brasil ficou 2 anos sem entrar em campo. Só foi jogar em 1952. O trauma foi tão forte que a CBD cancelou qualquer tipo de amistoso, torneios, né? E exatamente 2 anos depois, no Chile, o Brasil devolveu um 4-2 na semifinal da Copa América. E os jogadores guardaram isso, eu conversei com alguns deles, e mais à frente eu vou comentar. É verdade. Ô Luiz, a gente está quase em cima do laço aqui de terminar essa primeira parte, mas depois de 50, conforme disse o professor Isaías Nascimento, 2 anos a seleção brasileira não jogou em função desta perda, né? De 1950, 200 mil pessoas saíram muito tristes, choravam e tudo mais. Mas aí veio 58, né, na Suécia, 62 no Chile, 70 no México, aí veio 94 dos Estados Unidos, estava lá pela Super Rádio Tupi, e depois veio 2002. Na Coreia do Sul e do Japão, já não estava na Tupi, mas estava no Sport TV e na Rádio Guaíba, também participei dessa conquista do título mundial de 2002. Será que foi um aquecimento de 50 e a partir de 58 esses 5 títulos mundiais? Não, eu não tenho dúvida que aquela derrota foi uma derrota tão sofrida que ela deixou exemplos, né? Dentre eles, eu destacaria que o Brasil, em 1950, ele
ele subestimou um pouco a seleção uruguaia naquele jogo, o contexto, porque nós estávamos jogando contra um país que tinha feito um estádio monumental em 1930, 20 anos antes do Brasil. O Uruguai, ele tinha ganhado 2 Olimpíadas. Eles consideravam que a Copa do Mundo de 30 era o tricampeonato, e foi tricampeonato uruguaio. Então, nós não estávamos jogando diante de um adversário qualquer. É um adversário que tinha tradição. Ao mesmo tempo, todo o processo, eu ouvi uma vez o Barbosa, para concluir, Rui, rapidamente, o Barbosa disse que a seleção estava concentrada no estádio de São Januário e saiu de São Januário para ir para o Maracanã. Ele disse que no dia do almoço da partida ele só conseguiu comer um pequeno pedaço de bife e uma folha de alface, porque toda hora que ele começaria a almoçar, chegava alguém e dizia assim: olha o deputado que chegou aqui, olha o político que está aqui. E eles tinham que levantar toda hora para cumprimentar. Ora, você já vem sem a concentração devida, entra num estádio com mais de 200 mil pessoas, diante de um adversário tradicional. A derrota serviu como lição, não só para o Brasil se organizar dentro desses títulos que você falou, do ponto de vista técnico e tático, mas também através da sua organização. Com certeza. Nós estamos encerrando essa primeira parte do Arena Esportiva. Já já vamos voltar com o professor Isaías Nascimento, do Instituto Mais Memória, e com o jornalista Luiz Ribeiro, da Super Rádio Tupi, tratando dos 70 anos do Maracanã. Já já a gente volta no Arena Esportiva.